Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marco Antônio, vocês estão no canal Cripto com Sabedoria. Vamos ao vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho a respeito do gráfico do Bitcoin e o que o gráfico do Bitcoin nos mostra. E além de falarmos sobre o gráfico do Bitcoin, vamos falar brevemente também a respeito do gráfico do mercado, do total de market cap do mercado cripto. Esse gráfico também nos mostra uma coisa interessante. E vamos finalizar falando a respeito, do nosso tradicional estudo filosófico baseado no estoicismo. Vamos dar sequência nos vídeos que a gente já vem fazendo. Lembrando que eu estou sem computador ainda momentaneamente, não posso mostrar, não tem como mostrar os gráficos. Então vamos fazer mais um quadro aí de análise gráfica sem mostrar os gráficos. Peço encarecidamente a vocês que abram os gráficos de vocês, nos períodos que a gente fala, coloquem os indicadores que nós vamos falar aqui e façam a observação por vocês mesmos para ver se vocês conseguem visualizar aquilo que vamos passar. Então, sem mais enrolação, sem delongas, vamos falar logo o que nós temos para falar no vídeo de hoje. Bom, grandes economistas do mercado, bancos no geral e as próprias pessoas, os participantes do mercado, todos estão pessimistas para o ano de 2023, em todos os mercados, em todas as possibilidades de ativos de risco, renda variável, todos estes entes estão pessimistas com o ano que nós iniciamos agora em 2023. Porém, aqueles que fazem análise gráfica, que são grafistas, analistas técnicos, estão começando a enxergar que o gráfico está nos mostrando uma outra coisa. As pessoas estão pessimistas, mas o gráfico quer nos mostrar que nós não devemos nos deixar contaminar com esse pessimismo de mercado. Porque, olhando para trás, como eu gosto de falar algumas vezes, para a gente poder entender o nosso futuro, para a gente tentar prever, entre aspas, porque nenhum de nós tem o poder nenhum de previsão, ninguém consegue enxergar o futuro e o dia da manhã, mas a gente pode aprender com o que já aconteceu no passado, o que já aconteceu lá atrás. Então, a gente olhando os acontecimentos que já passaram em outras situações lá atrás, a gente pode tentar capturar o que vem pela frente. E o que é observado é que, o geral, a população, participante do mercado, economistas, bancos, há uma confusão que se faz quando se diz a respeito de recessão. A confusão é a seguinte, que é confundido recessão com a queda, o crash dos mercados, aquele mergulho violento para baixo. O que foi observado, a gente pegar os gráficos e avaliar todas as grandes recessões, os períodos de dificuldade econômica que nós já passamos lá atrás anteriormente, o que aconteceu na realidade? Quando o mercado ainda estava bom, saudável, é que começou a grande queda. Por quê? Segundo a teoria econômica dos mercados, o mercado como um ser inteligente, o mercado já sabe de tudo e precifica tudo. Então, o mercado ele se antecipa a esses grandes movimentos e acontece esse mergulho para baixo. Quando, na realidade, a decretação oficial das chamadas recessões, quando o governo reconhece que estamos definitivamente em uma recessão, desemprego aumentando, inflação
galopante, disparada, que não se consegue controlar em momento algum, tal, ou então que a inflação chega no seu pico máximo, que aí dali para cima não tem para onde ir, aí ela vai começar a decrescer. Quando o ente estatal ele decreta a recessão, a gente vê nos gráficos o que acontece. Quando se decretou a recessão, o fundo já foi formado. Por quê? O mercado já se antecipou, já precificou lá atrás, já enxergou essa dificuldade que viria. E com isso ele faz um mergulho para baixo. E diante disso, quando se tem esse reconhecimento, o fundo já foi formado. Depois desse reconhecimento, passa pouco tempo depois, o que acontece? O mercado estoura para cima. Ele volta a retomar a sua tendência de alta que foi interrompida, né? Que entrou naquele ciclo de bear market no mercado tradicional, inverno cripto, que nós dizemos aqui, como nós chamamos o bear market aqui no mundo cripto. Então, a gente vê esse grande movimento acontecendo depois do reconhecimento. Então, é aí que a gente vê que vai casando com essa situação do receio dos mercados, dos participantes do mercado, com a recessão, com o momento macroeconômico difícil que nós estamos vivendo. Mas a grande queda já ocorreu. O que vai provavelmente acontecer daqui para frente é que quando se assumir que estamos de fato em recessão, os mercados voltem a se recuperar como já estão se recuperando. Um termômetro que é muito interessante, algumas enquetes que a gente vê em redes sociais, que pessoas fazem as perguntas, né, se nós estamos em um bear market, e esse bear market está se encerrando, está se prolongando, vai continuar caindo, ou então qual que é a sua expectativa para o investimento no ano de 2023, a gente vê esmagadora maioria, mais de 80% das respostas são pessimistas. Está nessa ótica aí do mercado estar confundindo recessão com as quedas nos ativos. E aí a gente vem o primeiro ponto interessante que a gente destaca. Coloquem no gráfico de vocês o período mensal, igual nós já falamos no vídeo passado e no retrasado também, da vela de reversão que se formou no gráfico mensal. E é este gráfico mensal que está falando muita coisa para a gente. As pessoas se prendem apenas no curto prazo, ficam olhando ali só o gráfico diário, mal semanal, mas o gráfico mensal, um gráfico de alta confiabilidade, devido ao longo período de formação desse gráfico, né, que se leva para se formar as figuras nesse gráfico. Então é um gráfico em que a gente sabe que nada funciona 100% no mercado, nem na análise técnica, análise gráfica. Mas o quanto maior é o período gráfico que fazemos a avaliação, maior é a confiabilidade de seus sinais. E aí nós já falamos desse candle de reversão do mês de janeiro, em que nós não podemos perder o fundo formado por este gráfico mensal, que ali o fundo é o suporte máximo para a gente, o suporte ali mais forte para a gente ali, para que nós não podemos perder esse suporte, que aí a gente vai ter quedas um pouco mais pronunciadas, visando regiões mais abaixo. Mas a grande sinalização que que o gráfico nos mostra é que o fundo já foi formado provavelmente nesses 15 mil dólares aí. Tá? Então, como eu falei, coloca aí no gráfico mensal e plota no gráfico aí o RSI. Vocês vão observar que o RSI, no período do inverno, quando você tem a queda grande, ele passa para baixo ali da linha que marca 20. E na análise gráfica e na análise técnica clássica, aí a gente sabe que utilizando o indicador do RSI
abaixo de 20, mostra para nós que está sobrevendido o ativo. Então, esse ativo na zona da sobrevenda significa que ele está mais desvalorizado do que deveria estar. E o que a gente vê no gráfico aí nesses pontos? Todas as vezes em que nós retomamos e o fundo foi formado no RSI, desculpa, estou falando errado, é estocástico, tá? Não é o RSI, é o estocástico, tá? Tô falando besteira. Estocástico. Todas as vezes que o estocástico caiu abaixo de 20 e as duas linhas do estocástico, a rápida e a lenta, cruzaram acima de 20, foi decretado o fim do bear market, foi formado fundo. Então, todas as vezes dos ciclos anteriores a este, quando cruzou para baixo de 20 e depois as duas linhas voltaram, tivemos a confirmação oficial do fim do bear market. E nesse momento, a gente no gráfico, a gente vê que a linha rápida do estocástico já passou para cima de 20. Já saiu da zona de sobrevenda. Então, agora faltamos apenas a confirmação pela linha lenta. E essa linha lenta deve realizar o cruzamento aí, no mais tardar, acreditamos nós, no final desse mês que se fecha a vela do mês de fevereiro, se não no mês de fevereiro, no mês de março. E aí quando nós tivermos esse retorno, aí está oficialmente, né, decretado aí o fim do bear market. Dificilmente nós voltaremos para regiões inferiores aí. Só se acontecer catástrofes, assim, cisne negro do cisne negro, tá? E agora, a gente falando aí no gráfico do Bitcoin, isso, vocês coloquem aí e avaliem no gráfico do Bitcoin. E o outro gráfico que a gente chama a atenção é o gráfico do Total Market Cap, o valor total de mercado das criptomoedas. Coloquem o gráfico do Total Market Cap e vocês vão ver o seguinte: foi formado um fundo no mês de junho de 2022 e agora também formou-se um fundo em novembro de 2022, configurando um fundo duplo neste gráfico do Total Market Cap. E esse suporte, aonde se formou esse fundo duplo, ele está assentado aonde? No topo do ciclo de alta de 2018. No topo do Total Market Cap de 2018. Então a gente está sentado nessa região. Então a gente acredita que é mais um gráfico que mostra para nós fundo duplo. Estamos iniciando um movimento para começar uma nova bull run. Estamos aí nesse movimento sendo desenvolvido, tá? E além disso, voltando ao gráfico do Bitcoin, a gente vê no gráfico mensal surgindo diversos sinais para nós, que a gente diz, né, que, como eu falei anteriormente, que quanto maior o gráfico, maior o time frame do gráfico, maior a confiabilidade de da confirmação de seus sinais. E está aparecendo para nós divergências bullish no gráfico mensal, sinalizando para nós que, quando você tem uma divergência bullish, o preço cai, né, faz um fundo mais baixo do que o fundo anterior, porém no indicador você tem um fundo ascendente, um fundo mais alto do que o fundo anterior, sinalizando que podemos estar iniciando uma tendência de alta, uma reversão aí, né, já que estamos
na tendência de baixa, desde aí a perda da alta histórica de 2021, final, né, dezembro de 2021 aproximadamente. Então a gente vê essa possibilidade de estarmos revertendo. Mas como o grande mestre Stormer diz para nós que uma divergência só é uma divergência após a sua confirmação. Então fiquemos atentos a estes sinais que o gráfico está nos mostrando, para que não sejamos contaminados com o pessimismo do mercado e deixemos passar grandes oportunidades à nossa porta. Isso para aqueles que têm aquela visão estreitíssima do curto prazo, porque a gente já falou e vem batendo na tecla aqui no nosso canal de alargarmos a nossa visão para o movimento de longo prazo. Até estava conversando com o meu amigo Davi, eu converso bastante com ele a respeito do mercado cripto, e ele falou comigo que ele estava arrependido de ter deixado a oportunidade que passou na AGX, né, que a AGX ela saiu aí de novembro, início de dezembro, até agora, no presente momento, ela deu um estilingado, aí deu mais de 1000 e tantos % de alta, de valorização. E aí eu fui e falei com ele, rapaz, poxa, aí você me deixa até entristecido, porque parece que você não está assistindo os vídeos do canal, porque tem mais de um ano que eu venho falando que a gente tem que aproveitar esse momento do inverno, essa queda, para nós fazermos o nosso DCA, para a gente ir aportando, aproveitando as grandes quedas, as grandes oportunidades que as grandes quedas nos dão. A gente vai plantando as nossas sementinhas, vamos regando essas sementinhas, tendo a paciência delas eclodirem, germinarem, crescerem, se desenvolverem, para lá na frente elas virarem árvores frondosas e dar os frutos que nós tanto esperamos, e no momento adequado a gente faça a colheita desses frutos. Então nós temos que alargar a nossa visão para esse movimento de longo prazo. Então volta a puxar sua orelha de novo, Davi. Vamos aproveitar a oportunidade que está sendo nos dada no mercado enquanto ele ainda está no processo de baixa, está revertendo. Então ele está dando para nós sinal de que ele está voltando, porque depois vai passar a oportunidade. Quem plantou, plantou. Quem não plantou, pode plantar ao longo da subida aí, mas infelizmente vai ter aqueles que vão estar plantando no momento errado. E aí vão ser justamente para essas pessoas que nós vamos oferecer. Se quer plantar, vem cá, toma aqui, planta à vontade. E para a gente poder finalizar a respeito do Bitcoin, a gente falou aí que ele bateria nessa região aí, né, dos 23.800 aproximadamente aí, e a partir dali começaria a corrigir. Ele bateu nessa região, é uma região importante aí, cheia de order blocks. Além de order blocks, temos uma média pesadíssima servindo como resistência. E ele bateu lá e voltou. Aí agora temos ele fazendo essa correção, fazendo a análise gráfica que o gráfico nos mostra. A gente acredita que essa correção pode ir aproximadamente até 20.000, $20.500, né? Se eu não me engano, é justamente aquela borda superior da área verde que ele rompeu. Primeira resistência ali, nessa correção. Sendo que, se for uma correção mais forte, ele pode buscar a região dos $16.700 e $16.100. Nessa região temos zonas de order block dos investidores institucionais aí
formando um paredão ali. Então, essas duas regiões a gente tem que ficar de olho, nos 20 mil a 20.500 e 16.700 e 16.100. São os dois alvos aí da correção que o Bitcoin está fazendo no momento aí. Sendo que, rompendo essa região dos 23.800, aí a gente vai buscar a próxima zona que a gente tinha plotado lá no gráfico lá, se não me engano era a zona amarela. E aí agora de cabeça, agora eu não tenho no momento recordando, né, quanto que era. Mas vamos ver os movimentos do Bitcoin. Quando a gente ver que ele vai novamente testar essa região, a gente volta com a informação aí de onde que é a próxima possível resistência aí do Bitcoin. Suporte aí em 20.000, 20.500 e 16.700, 16.100. Para encerrar o vídeo de hoje, vamos para o nosso já tradicional estudo filosófico, onde a lição de hoje é de Sêneca, do seu livro Cartas Morais. Sêneca diz para nós o seguinte: nossa alma às vezes é um rei, outras vezes um tirano. Um rei, cuidando do que é honroso, protege a boa saúde do corpo e não lhe dá nenhuma ordem vulgar ou sórdida. Mas uma alma descontrolada, alimentada pelo desejo, mimada, é transformada de um rei naquilo que é mais temido e detestado, um tirano. Então Sêneca tinha um conhecimento profundo a respeito disso aqui, visto que Sêneca foi tutor de Nero. Ele recebeu a incumbência, né, de tutorar Nero. E ele fez da melhor maneira possível, ensinou Nero, fez com que Nero adentrasse os conhecimentos da filosofia, principalmente do estoicismo, que é essa escola na qual Sêneca é um grande expoente. E Nero falhou como pessoa, como imperador, sendo um dos mais tiranos e cruéis da história do Império Romano. A culpa foi de Sêneca? Não, Sêneca fez muito bem o seu papel. Ele sabia que isso que Nero se transformou cabia única e exclusivamente a Nero. Escolhas nossas. É justamente aquilo que os estoicos pregam. Está sob o nosso âmbito de controle escolhermos ser aqueles que nós seremos. Podemos escolher ser uma pessoa, um imperador, no nosso dia a dia, uma pessoa boa, uma pessoa sensata, uma pessoa cumpridora de seus deveres, como também podemos escolher sermos uma pessoa tirana, egocêntrica, cruel. Tudo faz parte da nossa escolha. E aí, essa lição de Sêneca coloca para nós a seguinte questionamento: quem você quer ser? Você quer ser um ser benevolente, bondoso, vamos fazer uma analogia, um herói, né, que luta pelo bem, que quer o bem, não só de si como de todos? Ou você quer ser um tirano? A escolha cabe a cada um de nós. Que nós possamos fazer a nossa análise interior, nossa reflexão íntima e façamos as melhores escolhas para sermos pessoas justas, boas e melhores para nós e para todos em nossa volta. Então, meus amigos, o que eu tinha para trazer no vídeo de hoje era isso. Agradeço imensamente a audiência de vocês. Peço encarecidamente, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative aqui o sininho para receber as notificações, dê o like, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais e nos vemos até breve num próximo vídeo aqui neste canal. Muito obrigado a todos vocês e nos vemos na próxima vídeo, no próximo vídeo aí do canal. Um grande abraço a todos vocês.